Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou professor de contabilidade e auditoria, tenho uma experiência de 40 anos trabalhando em Big Four, sendo nos últimos 25 anos como sócio de auditoria. Eu também sou autor de livros de contabilidade e auditoria, também sou autor de cursos gravados, de contabilidade em FRS, CPC, que estão devidamente habilitados junto ao Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade para fins do Programa de Educação Continuada. Hoje nós vamos tocar num outro assunto, que é um assunto, eu diria que complexo, que muitas vezes a gente não presta atenção devido ao tratamento contábil, tá certo? Então a gente vê no mercado algumas empresas dando um tratamento equivocado para esse tipo de transação, ok? Então, o assunto de hoje é a alocação do valor da venda, do contrato de venda, com base no preço individual de venda de cada produto ou serviço. Quer dizer, é o seguinte, você tem um preço, contratou com o cliente, um valor X, e você tem vários deliveries, várias obrigações de desempenho. Então, como alocar esse preço de venda, tá certo, total, a cada uma das obrigações de desempenho. Então, para o assunto ficar mais fácil de entendimento, tá certo? Eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte, que uma entidade, ela faz um contrato, tá certo? Um contrato para vender um veículo para um cliente, tá certo? Por R$100 mil. E esse veículo, ele tem, quer dizer, o contrato estabelece que a empresa, a entidade vai dar para o cliente, tá, gratuitamente, serviço de revisão do carro por 5 anos. Então, contrato para venda de um veículo por 100 mil, com serviço de manutenção gratuito por 5 anos, ok? Então, primeiro vamos analisar essa transação do ponto de vista do FRS CPC. Primeiro conceito é o seguinte, o FRS, economicamente, quer dizer, ele entende, com base na essência econômica da transação, que no momento que não existe serviço gratuito, tá certo? No momento que você concedeu esse serviço gratuito, na verdade, você precificou, tá certo? No valor do veículo, tá certo? Você colocou o serviço de garantia lá dentro, ok? Então, eles desenvolveram toda essa metodologia do CPC 47, que é de reconhecimento de receita, com base nesse entendimento. Então, vamos seguir os passos, tá certo? Os 5 passos do CPC 47 e ver como essa transação se enquadra, ok? Então, o primeiro passo é o seguinte, identificar o contrato com o cliente. Você tem que verificar se esse contrato que foi feito com o cliente, ele atende a todas as exigências, tá certo? Do parágrafo 9 do CPC 47 ou IFRS 15. Estabelece o valor, vencimento, quando vai ser pago, estabelece os direitos e obrigações de cada uma das partes envolvidas, o cliente, o fornecedor, etc. Tudo bem. Então, vamos imaginar que esse contrato ele atenda esse objetivo. Então, o segundo passo é identificar as obrigações de desempenho do contrato, tá certo? O que a entidade está entregando para o cliente, tá certo? Ela está entregando um carro e um serviço de manutenção gratuito, tá certo? Então está entregando 2 obrigações de desempenho. Se você tiver dúvida o que é obrigação de desempenho, consulta mais o CPC 47, que ele dá algumas premissas para você considerar, tá certo? São 2 coisas totalmente diferentes, o carro e o serviço de revisão gratuito. Aí, terceiro passo, identificar o preço da transação, o preço do contrato. É muito simples, é R$100 mil, tá certo? Está lá escrito, não temos nenhuma dúvida com relação a isso. O 4º ponto, alocar o preço da transação. Então, você tem o preço, você tem as 2 obrigações de desempenho, tem um contrato, tá certo? Tem o carro que vai ser vendido, tem um contrato, né, que estabelece 100 mil, e tem o serviço de garantia, ok? Então, quando a empresa vende o produto, ela vende por 100 mil, tá certo? A venda, no caso, seria o veículo. E o serviço, né, serviço de garantia, é o serviço de revisão gratuito, tá certo? Então, o CPC diz, olha, você tem que pegar uma parte desses 100 mil reais, que é do preço do carro, e alocar ao serviço de revisão, ok?
Então, qual seria o preço de serviço de revisão? Então, vamos imaginar que seria 10 mil reais. Então, o carro ficaria por 90 mil e o serviço de manutenção, o serviço de revisão por 10 mil reais. Então, a empresa, vamos supor que a empresa ela receba gratuitamente, receba, aliás, à vista, né, o recurso do cliente. Então, ela debita conta corrente bancária 100 mil, acredita venda do produto em 90 mil. Observe que a nota fiscal diz que é 100 mil a venda do produto, mas no CPC 47 você separa. Então, repetindo, acredita o 100 mil como receita na venda do produto e outros 10 mil você acredita no passivo como uma receita, um recebimento antecipado do cliente por conta de prestação de serviço de revisão. Então, esses 10 mil fica no passivo da entidade. Esse 10 mil ele é transferido para o resultado do exercício, tá certo? Quando? Que seria no o passo número 5. Reconhecer a receita quando a obrigação de desempenho é cumprida. Okay? O produto, você reconhece a receita no momento que passa o controle do veículo para o cliente. E o serviço de manutenção, serviço de revisão, aquele que fica lá no passivo, você reconhece a receita quando? Tá certo? Quando você presta o serviço de revisão, quer dizer, ao longo dos 5 anos, tá certo? Aí você transfere esse valor para a receita, ok? Então esse procedimento, ele é sempre aplicável a toda empresa que vende um produto, vem num pacote, tá certo? Dizendo esses 2 produtos, o preço é tanto e o terceiro produto sai gratuito. Então, ocorrendo, você trabalhando numa entidade que tem esse tipo de operação, você sempre tem que considerar a aplicação desse passo, né? Que é atribuir a cada obrigação de desempenho, identificar as obrigações de desempenho que você está entregando, independente se esteja precificado ou não na nota fiscal, e a partir daí você alocar uma parte do preço, ok? Tem algumas perguntas que normalmente o pessoal faz, diz assim: Marcelo, a entidade não vende o serviço de revisão separadamente e não sabe o seu preço, o que fazer? Olha, se ela não sabe o preço, o CPC 47, ele estabelece algumas metodologias para você precificar aquele produto, tá certo? Aquele produto que você não tem o preço dele. Ela diz, olha, você pega o custo normalmente para prestar aquele serviço de revisão, mais uma margem, o que não é complicado, ok? Ou se for um caso que você também teria, se você não conseguir fazer isso, você poderia também ir no mercado, verificar um produto que tenha semelhante, tá certo? Que os fornecedores vendem no mercado de serviço de revisão e adequar para usar como referência para precificar esse serviço de revisão que você vai prestar para o cliente. Uma outra pergunta que o pessoal faz é: o carro foi precificado em 100 mil e o serviço de manutenção em 10 mil, dá um total 110 mil, o contrato só tem 100 mil, o que vai fazer? Quer dizer, o pessoal entende que nesse caso houve um desconto. Os preços individuais, né, evidentemente somados, vão dar maior do que o preço total, tá certo? Já que a empresa comprou vários produtos e serviços. Então, nesse caso, ele manda você fazer proporcionalmente. Você pega o 100 com os 10, daria 110 mil. Os 10 mil do serviço de manutenção seria 10 mil dividido por 110 mil, daria quanto? Daria 0,09199. Então, seria 9 mil reais o serviço de manutenção. E a mesma coisa você faz para o produto. Pega o preço do produto 100 mil, divide pelo total de 110 mil, daria 91 mil, fazendo proporcionalmente. Então, você atribuiria 9 mil para o serviço de revisão e 91 mil para o produto, totalizando 100 mil reais. Quer dizer, isso é tipo uma regra de três. Evidentemente, se você souber em que produto ou vários serviços que a empresa deu desconto, você irá e já reduzir aquele valor. Se não souber, você usa essa proporção. E essa proporção, essa metodologia, toda essa metodologia está prevista de alocação do preço individual, está prevista no CPC 47 ou IFRS 15. Pessoal, muito obrigado por assistir a essa nossa live, tá certo? Espero encontrá-lo vocês em nossas próximas lives. Muito obrigado.